Vamos abrir a palavra de Deus, vamos meditar nela nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João de novo. No Evangelho de João, capítulo número 12. E nós vamos para o versículo de número 27, irmãos. Nós vamos ler 27 até o 30. 27, 28, 29 e 30 do capítulo 12 do Evangelho de João. E que Deus fale conosco nessa noite. Que seja uma palavra da autoridade de Deus, da parte de Deus para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, João 12, 27 diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Eu quero ler novamente, irmãos. Ler novamente, para nós darmos dobrada atenção agora nesse texto que vai ser a base da nossa mensagem hoje. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. Palavras do Senhor Jesus. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Oremos, amados. Oremos nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graça pela tua palavra, e que tem tanto poder para transformar a nossa vida. Que nessa noite, meu Deus, não seja diferente. Que a tua palavra encontre, Deus, corações abertos, corações que sejam como uma terra fértil para receber a boa semente do Senhor. E assim que sejam produzidos muitos frutos nos corações de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo, nessa hora, nos ilumine para compreendermos a tua vontade revelada nesse texto em que agora meditamos. Que seja o Senhor a dirigir esse momento, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós de forma individual. Por isso, meu Deus, venha suprir necessidades individuais, particulares, de cada um dos teus filhos, para que todos nós saiamos daqui a pouco, cheios da tua glória, convencidos pelo teu Espírito, conhecedores da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar agora. Nesse momento aqui, no capítulo 12 de João, tem algo muito especial acontecendo. Havia uma grande festa acontecendo em Jerusalém. Era a proximidade da festa da Páscoa. Então, o que acontecia nesse período é que a cidade de Jerusalém estava lotada de gente. Havia muita gente. As vilas, os lugarejos, as cidades próximas, o povo todo se dirigia para Jerusalém para adorar nessa festa, na grande festa da Páscoa. E muito mais do que o povo de Israel, né, ia para lá, mas povos de fora também iam, por vários motivos. Às vezes por curiosidade ou por alguma outra intenção. Mas o que importa para nós é entender que Jerusalém está lotada de gente. Essa festa havia perdido com o tempo um pouco do seu sentido. Ela tinha se tornado uma festa, uma oportunidade, um reencontro de famílias, se tornado uma festa meramente social. Aquilo que era para ser a grande celebração da saída do povo do Egito, com a realização da Páscoa, tinha se tornado uma oportunidade de conhecer novos amigos, uma festa como outra qualquer. O sentido geral, mais amplo e mais apropriado, havia se perdido. E pior do que isso, irmãos, a festa da Páscoa tinha se tornado em Jerusalém uma grande oportunidade de fazer negócios, de aquecer o mercado, de lucrar. Então eles estão lotados, a cidade está lotada de pessoas
por causa dessa motivação nesse período em que se aproxima a Páscoa. A diferença é que nesse ano há a presença de Jesus. E onde Jesus está presente, grandes coisas acontecem, grandes mudanças acontecem, grandes milagres acontecem. E é exatamente o que a gente vai ver nessa mensagem, nesses versículos que a gente acabou de ler. Então, nesse momento aqui, eu quero destacar 2 episódios centrais que aconteceram nessa festa da Páscoa, em que, como eu disse, Jerusalém está lotada de gente. O primeiro grande episódio é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um episódio grandioso que merece destaque. Por quê? Porque o próprio evangelista João, aqui nos versículos anteriores, ele vai dizer que a cidade que estava cheia de uma grande multidão, ouvindo falar que Jesus estava se aproximando, foram uma parte da multidão para o portão para receber Jesus. E aí você sabe como é que foi essa entrada triunfal? Eles ficaram em polvorosa. Algumas pessoas colocavam suas roupas no chão para Jesus entrar como se formasse um tapete. E Jesus entrando montado num jumentinho. E as multidões iam cantando e gritando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. O autor Mateus descreve essa cena dizendo que a cidade, que já estava cheia, lotada, ficou agora alvoroçada. A entrada de Jesus em Jerusalém nesse momento provoca um grande alvoroço, a ponto de quando ele está entrando, as multidões lá dentro nem sabiam o que estava acontecendo e perguntavam: quem é esse? E alguns diziam: é um grande profeta que veio lá de Nazaré, veio da Galileia. Então eles não sabiam quem era. O segundo episódio que eu quero destacar é a cena em que Jesus expulsa os vendedores do templo, em que ele sai dando chicotada naquelas mesas dos vendedores, criticando a atitude deles de estar fazendo a casa do Senhor de uma casa, um mero mercado. Então ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm transformado em covil de salteadores. E isso também foi outro reboliço, causou um outro movimento. 2 episódios totalmente diferentes. Uma multidão que vai lá para a porta esperar Jesus e celebrar o nome dele, como se soubessem quem estava celebrando. Alguns nem sabiam o que estava acontecendo, mas estavam misturados da multidão, gritando mantos e palmas, espalhando vai, como diz um corinho que a gente conhece. E o segundo momento, eles mostrando total desconhecimento do Senhor e usando o templo, a casa de Deus, como um lugar de mercadejar, de simplesmente fazer negócios. São 2 facetas de um mesmo povo. Um povo que adorava sem consciência, mas ao mesmo tempo um povo que estava longe de Deus. Um povo que estava ali na entrada, adorando a ele, cantando, louvando a ele, sem ter consciência do que estava acontecendo, mal sabendo quem era Jesus, que nos faz lembrar a palavra de Jesus para a mulher samaritana, quando ele disse para ela: vós adorais quem não conheceis. E quando a gente lê isso lá em João 4, a gente se pergunta: como é que pode adorar quem não conhece? É exatamente desse jeito. Uma aparente celebração, uma aparente glorificação do Senhor Jesus, mas as pessoas nem sabiam, mal sabiam quem ele era. A segunda faceta é de um povo que desconhece completamente a vontade de Deus e que estava usando a casa do Senhor como lugar de fazer negócios. Ou mostra líderes mal intencionados ou um povo mal instruído, usando a casa do Senhor simplesmente para comprar e vender ofertas para poder entregar para o sacerdote para a expiação dos seus pecados. Um povo com 2 facetas diferentes: uma espiritualidade cega, uma espiritualidade sem fundamentos e ao mesmo tempo longe de Deus. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que parece espiritual, mas na verdade está longe de Deus? É exatamente o que esse texto revela nesse momento. Então eu ressalto esses 2 episódios: a entrada triunfal e Jesus expulsando os mercadores do templo. No meio desses 2 eventos, a gente tem esse texto do versículo 20 em diante. Acontece alguma coisa especial. Diz a Bíblia que alguns gregos queriam ver Jesus. É onde começa aí o versículo de número 20. Alguns gregos queriam ver Jesus. Alguns de fora de Israel, que nem israelita era, nem judeu era, queriam ver Jesus. E eles procuram primeiramente a Filipe e dizem: Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe os leva até André. E Filipe e André juntos os levam até a presença de Jesus.
Filipe e André juntos levam até a presença do Senhor. E aqui vale a gente abrir um belo parêntese, um grande parêntese para dizer que é exatamente assim que acontece até os dias de hoje. A grande maioria das pessoas, quando querem encontrar Jesus, elas não vão à Bíblia em primeiro lugar. A grande maioria das pessoas, quando querem encontrar Jesus, elas não vão à igreja em primeiro lugar. Elas vão aos discípulos do Senhor. Elas querem ver nos discípulos do Senhor a oportunidade de conhecer Jesus. E coloca, meus irmãos, na minha mão e na sua mão a responsabilidade de levar essas pessoas à presença de Jesus. Eles vão ver o nosso comportamento, como que a gente lida no dia a dia, qual é a diferença que há em nós, que nos dizemos discípulos do Senhor, como nós lidamos com as situações, como é que a gente lida no nosso dia a dia, como é que a gente lida com o problema, como é que a gente lida com a dificuldade, e isso que eles virem em nós, vai fazê-los nos procurar para conhecer o Senhor. Então, repito, para fechar o meu grande parêntese, a grande maioria das pessoas, quando querem conhecer a Jesus, não vão à Bíblia, e muito menos à igreja diretamente. Eles procuram um discípulo do Senhor, que alguém possa encontrar você e você. E que você possa conduzi-los até Jesus. André e Filipe levam os gregos até a presença de Jesus. Levam os gregos até onde Jesus estava. E no versículo 22 diz isso, que eles foram lá e comunicaram a Jesus que os gregos queriam vê-lo. E aí, irmãos, depois de eu narrar esse contexto, esse pano de fundo, depois de eu dizer o que está acontecendo em Jerusalém, depois de eu dizer que Jerusalém está lotada de gente, depois de eu dizer que alguns gregos queriam ver Jesus, foram levados à presença de Jesus por André e Filipe, começa a resposta de Jesus. E aqui começa a nossa mensagem, a nossa meditação. Jesus responde para eles, Jesus os atende, respondendo a pergunta de um modo tão profundo, tão grandioso, que se torna uma resposta muito maior do que a pergunta que foi feita. Se eles queriam conhecer Jesus, Jesus aproveita aquele momento, não para dizer assim, ó, que bom que chegou alguém para se juntar a nós, que bom que chegou alguém para congregar conosco. Jesus começa a falar da sua morte. Jesus começa a falar da maneira como ele seria entregue. Jesus começa a falar sobre como ele seria glorificado, a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus começa a dar um recado, meus irmãos, que é muito mais do que para os gregos. É também para mim e para você que estamos aqui hoje. Então ele começa a falar da hora em que o grão de trigo haveria de morrer, para ele não ficar só, para ele produzir frutos. Ele começa a falar da hora em que ele mostraria, com o exemplo da própria vida, que a gente não pode amar essa vida. Jesus começa a falar para ele sobre a hora de mostrar que o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Jesus fala para eles que estava na hora de mostrar quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus responde de forma profunda, verso 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso causou, com certeza, parou tudo para dar atenção àquilo que Jesus estava falando. E aí, eu quero entrar no versículo 27 que a gente leu. Então, você já entendeu o pano de fundo. Eu tentei ser aqui o mais didático possível, para você entender o que está acontecendo quando chega nessa hora. Os gregos querem ver Jesus. Jesus responde para eles que está na hora de ser glorificado o Pai. E aí começa o versículo 27. Jesus começa dizendo, e me permitam repetir, dizendo para os gregos, dizendo para os discípulos, dizendo para a multidão que está em volta dele, e dizendo para todos nós também. A mensagem é para todos. Ele diz, primeiro, agora está angustiada a minha alma. E a gente precisa entender a força dessa expressão que Jesus usou. Porque em outras oportunidades ele disse que ele estava angustiado. A Bíblia diz que ele se comoveu muito quando ele viu o povo chorando por causa de Lázaro, João capítulo 11. Que ele se comoveu dentro dele mesmo. A Bíblia diz que Jesus se comoveu quando ele viu uma multidão, e ele disse, parece uma multidão sem pastor, desgarrado, sem pastor, e a Bíblia diz, ele se comoveu dentro de si mesmo. Mas há um comover especial, um sentimento de angústia muito mais profundo, que é, por exemplo, quando ele estava no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus diz, a Bíblia diz assim, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se.
E ele próprio disse lá, Mateus 26, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então a Bíblia fala várias vezes de Jesus angustiado, mas agora fala de uma angústia até a morte. Fala de uma tristeza muito profunda, porque ele estava sentindo angústia, meus irmãos, de receber sobre si o pecado do mundo inteiro. Ele estava sofrendo aqui, no Getsemane ainda que eu estou falando, a angústia de receber o peso de uma sentença que era para recair sobre mim e sobre você. E Jesus pagou esse preço. A alma dele estava angustiada, profundamente triste até a morte, porque ele estava padecendo sem ter cometido pecado algum. Ele estava sendo injustiçado nesse sentido, porque ele não fez nada de errado. Então ele pode dizer sim, a alma dele estava profundamente triste até a morte, estava se aproximando a hora da crucificação. Nós aprendemos nesse texto, nós aprendemos nesse momento, o quão intensamente, verdadeiramente, profundamente, Jesus tomou sobre si a natureza humana. Porque nós sabemos que Jesus era 100% Deus, mas era também 100% homem. Então ele toma sobre si a natureza humana e sente profunda angústia pelos fatos que estavam por acontecer. Isso mostra que Jesus veio não como Adão antes da queda, ele veio como Adão depois da queda. Ele não veio como um super-homem, ele veio como um homem, como eu e você. Porém, disse o autor de Hebreus, sem pecado. Então ele poderia pecar? Poderia, porque ele era homem, mas ele não pecou, porque ele era Deus. Isso mostra, revela muito claramente essa maravilha de entender que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós, foi tentado como nós somos tentados, sofreu tristeza como nós sofremos tristeza, e nesse momento, angústia profunda, tristeza profunda até a morte. Esse texto nos mostra a maravilha de Jesus tomando a natureza humana, mas nos revela também indiretamente, irmãos, e biblicamente, como que nós podemos também tomar da natureza divina. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz que nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento, de crescimento. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que a gente chegue à plenitude da estatura de Cristo e à plenitude da divindade. A Bíblia diz em 1 Pedro, o autor Pedro disse que nós, por Cristo, em obediência, andando nele, estamos nos tornando paulatinamente participantes da natureza divina. Pedro é mais claro ainda com relação a isso. Então agora não. Agora a gente só vê essa natureza humana, essa natureza adâmica, que nos dá tanto trabalho e nos traz tanta dificuldade, mas Deus está promovendo algo maravilhoso em nossas vidas, irmãos. Assim como ele se fez carne e habitou entre nós, experimentou da plenitude da humanidade, nós experimentaremos a plenitude da divindade, nós estaremos com Deus por toda a eternidade, amém? Isso é maravilhoso, irmãos. O versículo 27, agora está angustiada a minha alma, mostra que essa perfeita humanidade de Jesus se relaciona integralmente, plenamente, com submissão à vontade de Deus. Perfeitamente homem, perfeitamente submisso, conhecedor do propósito de Deus. Ele está dizendo que o fato de ser homem não impede ninguém de obedecer o propósito do Senhor, que é possível, com essa natureza que nós temos, obedecermos a um propósito maior. Aleluia! Glória a Deus! E para a gente entender isso, ele está mostrando aí como essa humanidade está perfeitamente alinhada à espiritualidade, como é possível, sem dicotomia, sem divisão, sem separação. O Senhor está nos mostrando através da própria vida, a vida dele, que tem como você ser aquilo que Paulo conceituou como homem espiritual. Você já pensou como é contraditória essa expressão? Paulo diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, e ninguém é discernido. Ele fez uma diferença ali em Coríntios do homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. Então ele usa essa expressão que parece um paradoxo. Homem, porém, espiritual. Nós somos esse homem espiritual, nós somos.
esse conceito de Paulo se encaixa em nós, em Cristo Jesus, por estarmos nele. Então preste atenção em mim. A partir do momento que a gente tem conhecimento desse conceito do homem espiritual, não existe mais um momento em que eu seja apenas carnal e o outro momento da minha vida que eu sou apenas espiritual. Não, agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou humano mesmo. Quem é humano? Eu sou humano, eu só sei errar, então não tem problema nenhum. E daqui a pouco, não. Aqui eu sou espiritual. Nesse momento eu sou espiritual. Ou então pior, quando está tudo bem, quando está tudo ótimo, quando o salário está entrando, quando não tem problema nenhum na vida, aí eu sou carnal, porque eu cedo, eu esqueço do que eu preciso fazer. Quando o problema vem, quando a dificuldade vem, oh meu Deus, tem misericórdia de mim e se torna espiritual. Jesus está mostrando, não, é perfeitamente possível você viver a realidade do homem espiritual. Então ele diz, a minha alma está angustiada. Angústia é coisa de ser humano. Não é coisa de Deus, você não imagina Deus angustiado, mas você entende perfeitamente quando ele fala de um homem sentindo-se angustiado. Segunda parte do versículo 27, olha que interessante essa continuidade do que Jesus está falando. Olha para a Bíblia, fica o tempo todo olhando para esse texto, para você acompanhar comigo esse raciocínio. Jesus diz assim, agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Interrogação. Pai, salva-me desta hora? Interrogação. Olha que interessante. Ele está fazendo um jogo de palavras muito instrutivo, irmãos. Ele está utilizando palavras muito apropriadamente para alcançar os seus ouvintes. Minha alma está muito angustiada. O que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora? Ele está dizendo, está querendo mostrar agora com essa frase que essa frase combate de frente à ideia de que é impossível vir coisas boas de situações ruins. Ele está dizendo, eu não quero ficar livre dessa hora. Eu não quero, porque virão coisas maravilhosas a partir dessa hora. Que hora que ele está falando? Do sofrimento, da crucificação, da morte. Essa hora é importantíssima. Então ele está dizendo que sim, é possível sair em coisas boas de situações ruins. Isso é interessante para nós, irmãos, porque quando a gente tem um problema, continua olhando para mim, já eu termino, daqui a uns 20 minutos. Quando a gente tem problema, quando o problema bate na nossa porta, quando a gente está vivendo uma dificuldade, a nossa primeira e mais rápida oração qual que é? Senhor, me livra disso. Pai, salva-me. Senhor, faz alguma coisa para que eu fique livre disso. É rápido. É claro que nós fazemos essa oração quase que naturalmente. Mas Jesus está mostrando que existe um outro caminho, uma outra possibilidade. Ele está dizendo, olha, tem coisas boas que vêm de situações ruins. E nós oramos imediatamente, Pai, livra-me. A pergunta é, será que se esse livramento vier de pronto, rapidamente, vai ser mesmo muito bom? Será que se ele não der o livramento, os frutos não serão melhores? Será que o seu caráter, a sua vida cristã, para a sua experiência com Deus, não é bem melhor que ele não responda agora? Eu estou lançando perguntas, você responde aí para você mesmo. Eu não quero te dar a resposta. Eu só quero mostrar Jesus dizendo para a multidão, minha alma está angustiada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Ele interroga, ele faz essa pergunta. Então, meus irmãos, há muitos frutos bons vindos de dificuldades, de problemas, de situações difíceis. Há crescimento no meio da tormenta. Há experiências com Deus. Há frutos grandiosos. O Filho de Deus, o crente fiel, aprende que das situações mais difíceis, Deus pode transformar em grandes bênçãos na nossa vida. Quantos já experimentaram isso aqui que eu estou dizendo, irmãos? Quantos já experimentaram isso aqui, irmãos? Que depois, quando passou, a gente disse assim, glória ao teu nome, Senhor. Que o Senhor não me respondeu de imediato. Se o Senhor tivesse me respondido de imediato, eu não tinha vivido o que eu vivi. Eu não tinha experimentado o que eu experimentei. Eu não teria crescido como eu cresci. E eu não teria te conhecido mais como eu, na verdade, conheci. Foi no meio do redemoinho que eu pude dizer que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jesus faz essa pergunta, ele lança essa pergunta.
E ele responde logo em seguida, irmãos, vamos continuar o versículo 27. Ele diz, mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Foi precisamente com esse propósito que eu vim. Então, me permita tentar te fazer entender bem. Jesus disse, a minha alma está angustiada. E o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Lembre que ele está falando para os gregos. Lembre que ele está falando para os discípulos. André e Filipe estavam imediatamente na frente dele, cercado de uma multidão, e essa multidão cercada de outra. A notícia se espalhava, ele diz, o que eu vou dizer? Pai, salve-me dessa hora? Mas foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Qual o propósito? Morrer na cruz, que era o que viria a acontecer logo em seguida. Foi precisamente, isso revela um profundo conhecimento do propósito, do plano e do projeto de Deus. Isso mostra um profundo conhecimento, e mais do que isso, eu consigo perceber até um tom na voz de Jesus, se é que eu posso falar isso, de prazer de falar isso, porque a gente sabe que o prazer de Jesus era cumprir a vontade do Pai, era o prazer do Senhor. No Salmo 40, verso 8, diz assim, minha maior alegria é fazer a tua vontade, meu Deus. Qual é a sua maior alegria? O que é que te dá mais prazer nessa vida? Salmo 40, verso 8, minha maior alegria, o salmista disse, é fazer a tua vontade, meu Deus. E Jesus disse em João 4, 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que ele estava dizendo, irmãos? Comida tem a ver com vigor, força, vida. É o que dá o sustento, é o que a gente precisa. E a gente não apenas precisa de comida, a gente gosta muito. A gente gosta muito, é prazer para nós. Amém? Amém. As máscaras não estão deixando, mas eu sei. Sei como é que está. Então não é só uma necessidade, é um grande prazer. Jesus disse, a minha comida. Isso que nós relacionamos imediatamente com energia, vida, sustento e prazer. Ele diz, é cumprir a vontade e realizar a obra do Senhor. Aleluia. Então Jesus tinha esse objetivo muito claro. Muito claro. João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. A pergunta nesse momento é, você sabe precisamente qual é o propósito de Deus para a sua vida? Precisamente. Se alguém te pergunta assim, qual é o propósito? E eu não estou falando de propósitos pequenos, eu não estou falando de situações pequenas, onde você vai morar, com quem você vai casar, qual o trabalho que você vai ter, qual vai ser seu futuro. Eu estou falando da sua existência. Meu irmão, sinceramente falando, qual é o propósito da sua existência? Por que você está aqui? Como é que você revela esse propósito diante da sua família, de quem está perto de você, das pessoas que estão próximas de você? E no versículo 28, Jesus vai dar uma resposta que vai caber para todos nós. Ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome. A minha alma está angustiada. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi exatamente para essa hora que eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. O significado dessa expressão é, eu estou disposto a qualquer coisa para que o teu nome seja glorificado. Eu estou disposto a qualquer situação, ao que estiver preparado para mim, para que ao final o teu nome seja glorificado. E aí a gente já entende qual é o propósito do qual Jesus está falando. A gente já entende que vai além da crucificação e da sua morte. Vai na glorificação do nome do Senhor. Sendo exaltado, glorificado, ele está dizendo, eu não vou encolher, eu não vou me intimidar por causa de sofrimento, porque o teu nome tem que ser glorificado. O teu nome tem que ser honrado. No final das contas, não importa o que aconteça, é o caráter bondoso do Senhor que tem que ser exaltado. É a sua bondade, é a sua sabedoria, é o cumprimento dos seus planos é que tem que ser manifestado. Então Jesus está dizendo, não importa o que eu sofrer, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Jesus mostrou, irmãos, que o objetivo último, maior de qualquer crente é a glória de Deus.
Então, a partir de hoje, se alguém te perguntar assim, qual é o propósito da sua vida? Você vai saber o que responder, você vai dizer, é que o nome do Senhor seja glorificado. Seja nas minhas alegrias, nas minhas tristezas, nas minhas dificuldades, nas minhas barreiras, nas minhas conquistas, nas minhas vitórias. Seja na luta, no sofrimento, seja na resposta, seja na demora da resposta. De qualquer maneira, o grande propósito da vida de um crente é a glorificação do nome do Senhor. É que as pessoas que olhem para nós, não deem glória para nós, deem glória a Deus. Que a glória seja toda do Senhor. A Ele a glória para todo sempre. Amém. A glória tem que ser do Senhor. Não importa que sofrimento isso possa nos custar. Então ele diz, glorifica o teu nome. E aí vem uma resposta da parte de Deus. Diz a Bíblia, acompanha, eu falei para você ficar com o texto aberto em João, que uma voz veio do céu. Quando Jesus disse isso, Pai, glorifica o teu nome. Uma voz veio do céu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Dois tempos diferentes. E agora o Pai fala a respeito do Filho. É uma voz do céu que diz, eu já te glorifiquei e ainda glorificarei. Ele está dizendo, eu já o glorifiquei na tua vinda, com milagres, com sinais, com a proclamação do reino, mas também te glorificarei na tua morte, da maneira com que você vai sair dessa vida. Ele diz, eu te glorifiquei e eu também te glorificarei. Dois tempos tremendos. Ele diz, eu continuarei glorificando tudo que vier à frente, aquele caminho sofrido para a cruz do Calvário, os momentos finais naquela cruz até Jesus expirar, tudo era para glorificar o nome do Senhor, do Pai e do Filho. Isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso. Por isso que Paulo escreveu dizendo assim, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Verso 29, a multidão que estava ali, diz a Bíblia, tendo ouvido a voz, dizia ter havido o quê? Um trovão. Alguns nem entenderam, só perceberam um barulhão do céu. O barulhão do céu disse, eu já te glorifiquei e ainda glorificarei. Mas uma parte da multidão achou que tinha ouvido um trovão. A outra parte achou que tinha ouvido um anjo. Foi um anjo que falou com ele. De qualquer maneira, irmãos, o que está acontecendo aí agora, eu quero muito sua atenção, é uma teofania. A teofania, biblicamente falando, é uma manifestação visível de Deus, ou audível, usando algum meio para manifestar a glória dele entre os homens, principalmente com o objetivo de mostrar quão temeroso deve ser o homem, quanto temor deve sentir do Senhor, e para ressaltar um momento. Então, em vários momentos, em várias histórias bíblicas, em que Deus queria que aquela cena fosse ressaltada, que o povo prestasse muita atenção, que aquela mensagem fosse ressaltada e que houvesse temor no coração, Deus se manifestava através de uma teofania. Vou dar exemplos. Primeiro, toda vez que lá no Antigo Testamento aparece o anjo do Senhor, quando fala do anjo do Senhor, é uma teofania. Outro exemplo, Moisés no Monte Horebe. Moisés viu o Senhor, o anjo do Senhor no Monte Horebe, e ele diz que ele viu uma sarça. E a sarça, que é um galho seco, queimava de fogo, mas não se consumia. Continuava inteiro no meio do fogo, o fogo ardendo, e a sarça não se consumia. Isso é Êxodo 3:2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés observou que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aquilo era para trazer temor ao coração de Moisés. E tem outro sensacional que eu vou narrar aqui. Êxodo 19. Agora é no Monte Sinai. É quando Moisés está recebendo as tábuas da lei. O povo ficou lá embaixo. Ele está lá no Monte Sinai. E diz a Bíblia, do versículo 16 em diante, presta atenção agora, para você ver como é maravilhoso. Como é épico. Como é épica essa cena. Tenta imaginar. Moisés está lá no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei. E o povo lá embaixo aguardando a volta de Moisés. E diz a Bíblia o seguinte, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espada
espessa nuvem cobria o monte, e uma trombeta um som de trombeta muito forte ecoava, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu, se estremeceu. Então vamos lá, trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa, lá onde Moisés estava com o Senhor em cima do monte, e o povo lá embaixo no arraial se estremeceu. Logo depois, Moisés leva o povo para fora do arraial até o pé do monte, para ter um encontro com Deus. Então eles vão ver de mais perto o monte, e diz a Bíblia no verso 18, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Gente, que maravilha! Que maravilha! É o Deus Todo-Poderoso que está se manifestando, é a glória de Deus que está se manifestando. São as tábuas da lei, é algo que deveria receber toda a atenção do povo. E para que receba toda a atenção, muito temor. O povo estremecia, mas o monte tremia. Porque lá em cima tinha trovão, relâmpago, uma nuvem espessa e um fogo. Deus desceu no fogo. E diz o último versículo que eu vou ler, o 19. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava e Deus respondia no trovão. Não sei se você imagina como eu imagino. Mas é algo grandioso. Deus está provocando ali um temor nos corações daqueles homens. Como deve provocar em nós, sem precisarmos ver trovões, relâmpagos e fogo. Porque a Bíblia fala de uma última teofania que eu vou citar, que é lá em Reis, que fala que Elias estava na caverna e ele esperava que Deus se manifestasse do mesmo jeito, que fosse alguma coisa grandiosa, Deus vai falar agora alguma coisa grandiosa. E diz a Bíblia que passou uma ventania, um vento forte, e Elias pensou que era Deus, e Deus não estava na ventania, não é assim? Aí passou depois um terremoto, o terremoto aconteceu, e eu falo, agora é Deus. E não era Deus, Deus não estava lá. E depois uma saraiva de fogo passou na frente da caverna, ele pensou que Deus estava no fogo, e Deus estava no fogo. E logo depois, uma brisa suave. Eu li uma versão bíblica que falava assim, um cicio. Uma coisa bem suave passou. E Deus estava na brisa suave e falou com Elias. Eu aprendo uma coisa aqui, que Deus fala com cada um de um modo especial. Que para Moisés, e muito mais do que para Moisés, para o povo lá no deserto, deveria ser uma manifestação estrondosa. Mas com Elias, o profeta do Senhor, um cicio já seria suficiente. E isso vai de personalidade, irmãos, cada um de nós. Tem pessoas entre o nosso meio, tem pessoas entre nós que esperam ouvir Deus falando ainda em terremoto, que ele quer ouvir alguma coisa grande para que seja confirmado dentro dele, para que ele sinta que foi Deus que falou de verdade. Mas tem crente que uma brisa suave já basta. Tem crente que uma linha de um versículo ele já diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. A sensibilidade, a maneira de ouvir Deus falar é tão grande que um versículo é suficiente para transformar a vida dele. Aleluia. E Deus se manifesta dessa maneira. São teofanias. O objetivo é trazer temor. As pessoas ouviram a voz e uns pensavam, foi um trovão, uma coisa grandiosa. Outros diziam, foi um anjo que falou com ele. E vou terminar a mensagem. Que a minha mensagem nessa noite é apenas analisar esse versículo. Olha como é que termina o versículo 30. Depois de tudo isso, do que ele fala, do pai responder, do povo pensar que era um trovão, outros pensaram que era um anjo que estava falando dessa teofania que aconteceu aí no Novo Testamento, dessa manifestação audível de Deus, que a gente também vê lá no batismo de Jesus, a voz do Pai sendo ouvida, que a gente também vê lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado, e os discípulos viram uma grande luz branca, e viram Elias, e viram Moisés. Olha, gente, teofanias. Aí Jesus termina dizendo, então, explicou Jesus. Não foi por mim que veio essa voz, mas foi por vossa causa. Era por vós. Foi para instruir vocês, foi para trazer temor nos corações de vocês. Aliás, meus irmãos, tudo foi por nossa causa. Tudo. Quando o Filho deixou a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e desceu,
e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, foi por nossa causa. Quando Jesus chamava Deus de Pai, era por nossa causa, para a gente aprender essa intimidade, essa proximidade que a gente agora pode ter. Enquanto os homens tinham uma noção de um Deus tão distante, agora Jesus vem chamando ele de Abba e nos ensinando que essa intimidade é possível. Foi tudo por nossa causa. Quando Jesus orava, quando ele falava com Deus, quando ele mostrava um exemplo, a ponto dos discípulos verem Jesus olhando e dizerem: Senhor, ensina a orar dessa maneira. Foi por nossa causa, para a gente aprender o caminho da oração, para a gente aprender o caminho da comunicação com Deus, meus irmãos. Quando Jesus expirou naquela cruz e disse: está consumado, ele não estava avisando para Deus, que Deus Pai, que estava consumado. Ele não estava comunicando a Deus Pai que não aguentava mais. Ele estava falando para mim e para você que aquele plano estava completo, perfeitamente completo. E agora, todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. E agora, todo aquele que se voltar para o Senhor, atraído pela cruz, alcançará salvação. E agora, o Senhor que derramou ali o seu sangue pode perdoar os nossos pecados. Quando ele disse: está consumado, ele também estava dizendo: foi por vossa causa, foi tudo por nossa causa, irmãos. Toda glória ao nosso Jesus, que tudo fez, tudo viveu, tudo sofreu, sua morte e sua ressurreição, por causa do Gervário, por causa de você, por causa de nós não merecedores. E ele fez tudo isso para que a gente tivesse a possibilidade de entrarmos na presença do Pai, porque ele sabia que sozinho, com os nossos próprios pés, nós não iríamos. Nós não daríamos conta, nós não encontraríamos o caminho. Então foi tudo sim por nossa causa, para a glória de Deus, para o nosso bem, para a nossa salvação. E agora eu vou terminar fazendo uma ponte com a nossa ceia. Quando Jesus, lá em Mateus 26, na sua última cena lá no cenáculo com os discípulos, quando ele diz para beber do cálice, comer do pão, ele estava dizendo: foi tudo por causa de vocês. A entrega do corpo de Cristo, a entrega, o derramar do seu sangue. Eu quero agora que vocês façam parte disso, que vocês tomem juntamente desse cálice, que vocês comam justamente da minha carne, para que vocês façam parte, sejam participantes da carne e do sangue, porque foi tudo por vossa causa. Eu fiquei impactado, irmãos, verdadeiramente. A gente prega aqui, a gente reflete sobre muitos textos da Bíblia. Tem a Bíblia inteira para pregar. Mas nessa semana eu fiquei muito impactado com esses versículos. Eu achei sensacional esse trato de Jesus, aproveitando a oportunidade que alguns gregos queriam vê-lo. E Jesus, de novo, dá uma lição grandiosa para nós, sobre a humanidade e a divindade, sobre a espiritualidade possível, sobre a sua vontade, sobre o temor de Deus que nós devemos ter, da forma como ele se manifesta, e para ao final dizer: não foi por mim que essa voz veio, ela veio por vossa causa. Que haja profunda gratidão em nós, amém? Que a gente entenda o grande propósito de Deus para a nossa vida: glorificar ao nome daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas, e daquele que é merecedor de tudo que nós pudermos, da nossa vida, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, seja tudo para a glória do nome do Senhor. Seja tudo para glorificar a Deus, a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada, nosso presente e nosso futuro. Qual é o propósito da sua vida, meu irmão? Qual é o propósito da sua vida, minha irmã? E você vai dizer: é a glória de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar.